Fala pessoal, você pode reclamar de quase tudo com relação à cena política brasileira nos últimos 2 anos, especialmente agora em 2019. Você pode reclamar de quase tudo, menos que essa cena tem sido tediosa. Dia após dia, a gente tem sido atropelado por eventos dignos de uma final de Copa do Mundo. E é fácil, no meio dessas tempestades de areia, você perder a visão do todo. Nesse vídeo, eu vou apresentar a você essa visão do todo. Não uma visão sensacionalista, tá? Porque eu odeio o sensacionalismo com todas as minhas forças. E menos ainda uma visão fantasiosa ou cor-de-rosa do mundo. O mundo não é feito só de esperanças e alegrias. O mundo é feito também de sangue, suor, lágrimas, fúrias, violência, narrativas, acordos e conquistas. Mas mais do que isso tudo, o mundo ele é feito de realidade. E o que eu quero fazer hoje é tirar você do meio da tempestade de areia e trazer você de volta à realidade. Com alguma sorte, eu acho que eu vou conseguir. É o seguinte, o conceito de democracia que a gente conhece, ele teve origem lá na Grécia, com Clístenes, mais ou menos 500 anos antes de Cristo. A democracia ateniense, ela não incluía apenas o sentido de que as decisões eram tomadas pelas pessoas reunidas numa assembleia. Essa democracia, ela incluía também o sentido de que as pessoas controlavam diretamente o processo político. E uma grande proporção dos cidadãos estava envolvida diretamente e constantemente nesses assuntos políticos. Se democracia significa governo do povo, então ela significa duas coisas. Primeiro, que há um governo. E segundo, que há um povo que se interessa e participa do governo. Nenhuma novidade até aqui, né? Tá bom, então vamos lá. Em 1980, um escritor, um futurista americano chamado Alvin Toffler, ele publicou um livro genial chamado A Terceira Onda. Toffler poderia ser considerado um tipo de Olavo de Carvalho, Ele previu a revolução digital antes mesmo que a revolução digital saísse das páginas dos livros de ficção científica. Então, Toffler dividiu a civilização humana em 3 ondas. A primeira onda foi a revolução da agricultura. Nessa onda, interessava o que você plantava e o que você colhia. A segunda onda foi chamada de revolução industrial. E aí, agora, nessa onda, interessava o que você produzia e vendia. A terceira onda de Toffler foi a revolução da informação. Agora não interessava mais o que você plantava, colhia, produzia ou vendia, mas o que você sabia. A gente pode dizer que um dos desdobramentos mais incríveis dessa terceira onda de Toffler foi a era do networking. Na revolução da informação, muito mais importante do que o que você sabe é quem você conhece e quem conhece você. Isso vale tanto para você como indivíduo, quanto para o seu currículo, suas habilidades, suas ideias, suas convicções e seus sucessos. Na era do networking, não basta fazer, é preciso que você dê notícia disso. E algumas vezes, por mais absurdo que a gente possa achar, a notícia ela termina valendo tanto ou mais do que o que de fato foi feito. Essa revolução da informação, essa era do networking, ela foi a grande responsável pela explosão da internet e das redes sociais. A esquerda captou isso no ar e ela entendeu o Toffler como ninguém e se aproveitou dessa terceira onda para ganhar terreno com as narrativas de pós-verdade que eles tanto amam. Mas, como a mentira tem perna curta, a hegemonia dos discursos da esquerda começou a desmoronar devagarzinho pelo mundo todo. Esse desabamento se iniciou com a corrosão das narrativas esquerdopatas
a partir de ideias expressas por pensadores como Mises, Hayek, Thomas Sowell, o próprio Olavo de Carvalho. E essa corrosão tomou a forma de uma verdadeira avalanche a partir da segunda década do século XXI. A era do networking, que foi prevista por Toffler, ela se espalhou pelo mundo como se fosse uma epidemia. As redes sociais, elas se tornaram tão populares que atualmente das 7 bilhões de pessoas que existem no planeta, 3,5 bilhões, metade, utiliza diariamente alguma forma de plataforma social na internet. Oficialmente, mais de 1 bilhão de pessoas estão no Instagram. Tem mais ou menos outro 1 bilhão de pessoas no WhatsApp. Mais ou menos 2 bilhões no YouTube. E segundo as estatísticas, já somam 2,2 bilhões de pessoas no Facebook. A humanidade se tornou hiperconectada. E a terceira onda de Toffler se tornou uma realidade no nosso dia a dia. Só para você ter uma ideia, o Brasil possui uma população de 208 milhões de pessoas hoje. E nós possuímos 230 milhões de smartphones em uso. É mais do que um smartphone por habitante, aqui no Brasil. Nosso país possui 127 milhões de contas ativas no Facebook. Nós somos a terceira maior nação na rede social do senhor Zuckerberg. Tudo isso, toda essa conectividade da revolução da informação, da era do networking, tem consequências óbvias. E uma delas é a forma de fazer política. Foi graças a essa revolução da informação, a essa era do networking, que, por exemplo, Jair Bolsonaro foi eleito. Vou te provar como. Segundo dados oficiais do TSE, em 2014, a campanha da ex-presidente Dilma custou 350 milhões de reais. E ela ganhou as eleições com 54 milhões de votos. Em 2018, a campanha do Jair Bolsonaro custou 1 milhão e 700 mil reais. E ele ganhou as eleições para presidente com 57,7 milhões de votos. Se você fizer as contas, nota por nota, voto por voto, você vai ver que a campanha de Jair Bolsonaro foi 324 vezes mais eficiente que a campanha da Dilma. Em termos percentuais, isso significa dizer que Jair Bolsonaro foi 32.400% mais eficaz que a Dilma. Para você entender a dimensão desse número de uma outra forma, imagina o seguinte: em 2014, a Dilma entrou numa loja de carros de luxo e comprou uma Ferrari 0 km por 1,5 milhão de reais em cash. Ela pagou ali, numa mala cheia de dinheiro, 1,5 milhão e levou uma Ferrari. 4 anos depois, em 2018, Bolsonaro entrou na mesma loja de carros de luxo e comprou uma Ferrari igualzinha à da Dilma, usando uma única nota de 50 reais. Uma única nota. E esse foi o tamanho da diferença entre as duas campanhas. Apesar da esquerda ter hegemonia nas universidades, de ter hegemonia nas escolas, nos meios de comunicação, apesar dela ter estado no Brasil por quase 3 décadas e ser a dona da máquina do governo durante a campanha presidencial de 2018, ainda assim, a esquerda perdeu as eleições presidenciais do ano passado, perdeu o principal cargo do poder executivo desse país para um cidadão guerreiro munido de um celular e gastando 20 vezes menos que o candidato comunista do petismo, aquele poste. Isso tudo só foi possível porque a terceira onda de Toffler permitiu que a direita se conectasse. Sem a revolução da informação, a gente jamais teria tomado conhecimento do poder da direita nesse país. E a direita jamais teria tido a chance de se organizar em manifestações gigantescas como ela fez.
As velhas raposas da política brasileira, elas ainda não entenderam isso. A turma geriátrica acha mesmo que é preciso ter um tempão na TV para poder conseguir chegar ao grande público. Incrivelmente, uma parcela da população brasileira também pensa assim. Esse pessoal ainda não entendeu que a gente está no meio da era do networking. E o habitat natural desse furacão democrático não é a tela da TV, mas é essa telinha aqui, ó, do celular. Essa é a ferramenta incrível que está conseguindo tornar a democracia uma realidade 2.500 anos depois de Clístenes. Alguns comunistas e socialistas que entenderam isso, eles vêm tentando de todas as maneiras controlar esse poder. E em alguns países como China, Venezuela, Rússia, os comunistas infelizmente estão conseguindo usurpar essa espada do povo. Mas por aqui eles ainda não conseguiram. O poder da ferramenta, do smartphone, do celular, é muito maior do que você pensa. 230 milhões de celulares fizeram um presidente da República de um partido diferente daquele do poder. E o poder que esses aparelhinhos emanam, ele pode definir a pauta do Congresso, pode derrubar ministros do STF. Quem subestima ou menospreza as potências dessa hiperconectividade não está sendo cético. Essa pessoa está sendo só um imbecil. Porque agora a gente tem um presidente de direita no país. A direita está vencendo. Eu preciso que você entenda isso de uma vez por todas. A direita está vencendo. Quando você sai por aí pedindo por uma intervenção militar, ou uma nova Constituição, ou pela dissolução do Congresso, ou pelo fechamento do STF, você está fazendo justamente o que a esquerda quer. A esquerda está perdendo e ela precisa bagunçar o tabuleiro, ela precisa zoar a partida. Porque se a direita continuar se organizando como está se organizando, os comunistas vão ser excluídos das esferas do poder desse país muito rapidamente e provavelmente por um bom tempo. Então a esquerda quer que você pense que a direita está desorganizada. A esquerda quer que você pense que a política está um caos, que o STF não tem jeito, que o Congresso está perdido. Mas nada disso é verdade. Todos os três poderes da nação agora, executivo, judiciário e legislativo, quer eles gostem ou não, eles obedecem aos termômetros das redes sociais. Quando um tweet ultrapassa 800 mil ocorrências em menos de 24 horas, as lideranças políticas sabem que tem um terremoto vindo aí. Eles sabem que vem um estouro da manada e eles tremem. Pode acreditar, eles tremem. E talvez alguns deles até façam as necessidades fisiológicas dentro da própria fralda. A nossa democracia nunca teve tão forte. A direita nunca esteve tão sólida nesse país e ela está crescendo. A gente colocou lideranças incríveis no poder. Onyx Lorenzoni na Casa Civil, Abraham Weintraub na Educação, Paulo Guedes na Economia, Sérgio Moro na Justiça, Ernesto Araújo nas Relações Exteriores, Felipe Martins na Assessoria para Assuntos Internacionais, Tarcísio Gomes na Infraestrutura, Ricardo Salles no Meio Ambiente, Damares Alves nos Direitos Humanos. Tem muita gente boa no governo e tem muita liderança nova, boa também, despontando por aí. O Procurador-Geral da República, por exemplo, Augusto Aras, para quem muitos direitistas aí torceram o nariz, ele mostrou ao que veio e hoje deu seguimento ao pedido de prisão preventiva do criminoso sociopata de 9 dedos que anda solto por aí. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro nomeou o talentoso Roberto Alvim para a Secretaria Especial da Cultura, dando sinais de que talvez ele esteja montando um pelotão de operações aí para avançar com tudo na guerra cultural. A direita não está dormindo no ponto, a direita está vencendo. Não faz sentido você fazer coro com a esquerda para bagunçar esse tabuleiro. A gente deve ir à rua, sim, mas sempre de maneira ordenada e com pautas bem específicas.
e jamais desanimar, jamais aceitar qualquer forma de desespero ou angústia. Nós estamos vencendo. E as estratégias e as ferramentas que estão disponíveis, elas estão todas trabalhando a nosso favor. Simplesmente haja com prudência, pragmatismo e resiliência. Lembra disso, haja com prudência, pragmatismo e resiliência. Seja corajoso, engajado e forte, mas seja também sábio. A gente está vivendo dias incríveis em uma democracia exuberante. Lute, desfrute e celebre. Um abraço, galera!